Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de costura. É uma peça bem simples que eu vou costurar hoje, porém eu vou demonstrar ao longo do vídeo para vocês que dá para você confeccionar uma peça inteira simplesmente utilizando a costura reta. Você vai aprender algumas técnicas de acabamento, como a aplicação de viés e também como fazer costura francesa dentro de uma peça. Se você está entrando aqui no canal e não é inscrito, já se inscreva, dê joinha no vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas e vamos ao passo a passo desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou costurar uma peça com vocês e eu vou estar utilizando aqui esse tecido. Olha só como que ele é bem bonito, essa cor rosa bem gritante, ó. Essa daqui ela é uma sarja, ó, acetinada. Veja só como que é bem bonito, bem pink. Para essa peça mesmo, basicamente o que a gente vai ter é um zíper invisível que nós vamos colocar atrás. Também pode ser colocado um zíper normal, não tem necessidade, é um vestido trapézio simples de fazer. Posicionei aqui em cima os moldes, olha só, a parte da frente, a parte de trás. Por cima do meu tecido. É um vestido muito simples, ele é um vestido assim trapézio básico. Os detalhes mesmo está na parte da manga, que é uma manga mais volumosa, onde vai ter algumas preguinhas, ó, dessa forma. Aí eu vou posicionar bem certinho aqui, vou alfinetar a parte da frente aqui na dobra bem certinho, ó. Marcar a minha pence bem certinho no lugar, para eu começar o processo do corte, que é bem prático, bem simples de fazer, só posicionar e cortar. Esse processo aqui é aquele que a gente vai prender com alfinetinhos, posicionando bem certinho o molde no tecido, tomando bastante cuidado, ó. Então, finalizei todo o processo de corte, ó. Eu já tô aqui com a parte da manguinha, que eu vou reservar, ó. A manguinha não, a mangona, né? Que ela vai ter várias preguinhas em cima, para poder criar um voluminho. Aqui é a parte da frente, ó, do molde, retirado na dobra. E aqui tá a pence, que depois eu vou transferir pro meu tecido antes de costurar, bem certinho. Aqui eu tenho a parte das costas, tirada duas vezes separadinhas. Aqui na parte de trás das costas eu vou colocar um zíper invisível, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento, fica mais delicadinho. Então, eu vou colocar esse zíper. E uma faixinha de acabamento de 4 centímetros retirada no sentido de viés, ó, ela estica, para poder dar o acabamento em volta de todo o meu decote. A primeira coisa que eu vou fazer é transferir essa pence. Como que eu vou fazer isso aqui para ela ficar bem certinho? Eu vou pegar um pouquinho de carbono, ó. Não vou utilizar um muito escuro, vou utilizar esse aqui mesmo, vermelho. Posiciono aqui o meu molde certinho e vou passar a carretilha bem de leve, sem marcar muito o meu tecido, só para marcar por baixo, ó. Pronto, bem certinho. Olha só o outro lado, ó, como que fica a marcação. Tá vendo? Bem prático, não precisa ser com muita força para não furar o tecido. É só mesmo para poder marcar. Aí depois eu vou fazer esse mesmo processo. Eu vou tirar o papel do outro desse lado e passar em cima aqui de novo e vai marcar do outro lado. Então, esses carbonos você encontra em qualquer armarinho. Você chega e pergunta por carbono para poder tirar molde ou marcar molde. É muito útil sempre ter um de cada cor, um tom mais claro e um tom mais escuro, ou o coringa, que é o vermelho. O vermelho ele funciona para as duas coisas, você marca tanto no escuro ou no claro. E voilá, do outro lado tá marcadinho também, ó, assim como os dois ladinhos marcados, ó. Bem prático, bem rápido. O próximo passo agora que nós vamos fazer, eu vou linhavar aqui pelo lado avesso da minha peça a pence. Então, é muito importante você fazer isso aqui para sua pence ficar bem bonitinha, ó. Bem certinha. Você ajeita, ó. E você faz essa costura, essa pré-costura. Feito o linhavo, agora eu vou levar a máquina de costura para fechá-las. Você vai ver que vai ganhar muito tempo, não vai precisar voltar para descosturar. Agora é só repetir esse mesmo processo aqui do outro lado, ó, fechando a outra pence. Depois que a gente faz a costura da pence, olha só como que ela fica. Você vai pegar ela com bastante cuidado e abrir passando ferro. Depois é só retirar também o alinhavo antes de passar. Por isso que a gente coloca essa linha um pouquinho mais contrastante para facilitar o processo. E é só repetir esse mesmo processo, ó, dos dois lados. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é na parte de trás.
Vamos aplicar logo aqui o nosso zíper invisível. Também poderia ser um zíper comum, não teria problema, mas eu acho que o zíper invisível ele dá uma coisa mais sofisticada, fica uma coisa mais bonita, mais chique. Então, aqui na parte eu vou escolher um dos lados, posicionar o meu zíper dessa forma, ó, sobre a minha peça. Eu vou deixar 1 centímetro aqui de distância na parte do decote, porque depois nós vamos costurar aqui em cima nosso viés de acabamento. Então, eu vou posicionar bem certinho aqui. Vou levar a máquina de costura e passar uma costura, ó, utilizando um pezinho próprio para zíper invisível. Eu gosto sempre, mesmo sendo uma costurinha simples de fazer, deixar alfinetadinho para o tecido não sambar. Ainda mais se o tecido for, por exemplo, acetinado ou um tecido muito fino, pode linhavar ou simplesmente prender com alfinetinhos assim. Fixei o zíper de um dos lados, olha só como que ficou bem bonitinho, bem certinho. Agora eu preciso alinhar corretamente, ó, a posição para que quando eu costurar do outro lado, não dê nenhuma diferença, não fique assim, por exemplo, ó, uma parte mais para cima e outra mais para baixo. O zíper bem pregadinho, perfeito, dá toda uma diferença na peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar do outro lado, ó, o zíper aberto, vou alfinetar ele aqui e vou fechar, conferindo aqui em cima certinho. Se tiver alguma diferença, eu volto, descosturo, tiro o linhavo e refaço novamente. Então é bem simples. Agora, olha só, eu já alfinetei o zíper do outro lado, prendi um pouco aqui para baixo também da minha peça com alfinetinhos para aqui. É muito importante você prender aqui certinho para não acontecer de dar diferença também na parte de baixo da peça. Então, eu vejo aqui com o meu zíper fechado, ó, se você tiver alinhavado tudo certinho, você já consegue ter uma noção, ó, do encaixe aqui na parte de cima, olha só. Como que ele vai bater perfeitamente aqui. Você já consegue regular e conferir antes de costurar, para não precisar refazer. Então agora eu vou levar a máquina de costura, vou abrir o zíper e vou fazer o mesmo processo. Prender com a costurinha aqui do outro lado, ó, utilizando o pezinho calcador próprio para zíper. O zíper já está aqui costuradinho, eu já conferi certinho. O próximo passo agora que nós vamos fazer é, com um calcador de zíper comum, eu vou fechar, ó, continuando aqui, a parte de baixo do meu vestido, ó, até chegar aqui na parte de baixo da barra, com bastante cuidado, ó, ajeitando, para ficar bem fixo, bem bonitinho aqui. Agora, ó, com bastante cuidado aqui na parte de baixo, ó, eu vou continuar o processo de costura, ó, vindo com essa costurinha que já está aqui, posicionando bem certinho. Agora com bastante cuidado vou ajeitando, ó, pego o meu zíper e puxo pro ladinho, ó, dessa forma, e continuo o processo de costura. Ajeito. Por isso que é importante alfinetar, ó, para toda a parte de baixo ficar bem certinho e não dar nenhuma diferença. Agora vamos conferir para ver como que ficou o lado de cá, o lado de fora. E olha só o acabamentinho, como é que ficou bem bonitinho, tá vendo, ó? Todo escondidinho. Você não vê onde o zíper finaliza, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. Dessa forma, o acabamento do zíper fica bonitinho, ó, lisinho. Depois é só passar um ferro para poder deixar mais assentadinho. E agora nós vamos para o próximo passo. Agora com bastante cuidado, ó, eu vou aplicar um viés bem na bordinha aqui de cada um dos lados do zíper para dar o acabamento. Para isso eu vou usar um aparelho, mas também você pode aplicar um viés normal, porque eu quero utilizar o mesmo tecido. Então eu vou com bastante cuidado, ó, introduzindo e vou costurando aqui o meu viés de acabamento. Olha só como que vai ficando bem bonitinho, tá vendo? O acabamento aqui na borda do zíper. Depois é só prosseguir com esse acabamento aqui, ó, até finalizar lá embaixo no centro costas. Eu já vou mostrar pra vocês finalizadinho.
Finalizei aqui o processo, apliquei o viés dos dois lados. Olha só como o acabamento fica outra coisa no zíper, utilizando o mesmo tecido de fora. Ó. Apliquei de um lado, do outro, fica muito bonito, vale muito a pena. Demora um tempinho para você fazer, mas o acabamento ele fica impecável. Inclusive eu estou pensando em utilizar esse mesmo acabamento aqui, com esse mesmo viés nas laterais. É alguns tipos de acabamentos que a gente faz que demoram um pouquinho, mas agregam um valor a mais na peça, ou seja, você pode perder um tempinho, mas sua peça ela vai ter um acabamento diferenciado. Mesmo sendo uma peça que não tem forro, ó, quando a pessoa for vestir tudo certinho, assim, olhar por dentro, ver todo o acabamento interno, ó, posiciono aqui bem certinho, ó, ombro da frente com ombro das costas. E vou prender com um alfinetinho antes de levar a máquina dos dois lados, para a gente poder passar e fazer a união da frente com a parte das costas. Ajeito bem certinho. E faço esse mesmo processo do outro lado para a gente passar a costura. Finalizado a costura e o acabamento aqui na parte do ombro, ó, ficou dessa forma do lado de fora, bem lisinho. E do lado de dentro, ó, com o viezinho de acabamento. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é pegar uma tirinha de viés também e aplicar em volta de toda a parte do decote, ó. Aqui da parte de trás, eu vou abrir bem certinho e vou costurar essa fitinha aqui. Poderia ter sido antes também um revel, mas vai ser um acabamento mais simples mesmo assim. Vou posicionar aqui e vou aplicar esse viés de acabamento aqui nessa parte aqui de trás, para poder dar um acabamento bonitinho, ó, em volta de todo o decote da peça. Retiro os alfinetinhos, aí vou passar na costura. Essa tirinha ela tem que ser tirada no viés para ter um bom acabamento. Não é uma tirinha reta, não. Ela é uma tira tirada no sentido de viés do tecido. Eu já dobrei ele, passei bem certinho aqui medindo, tudo certinho em volta, ó, com alfinetinhos. Você pode prender ele à mão, esse viés de acabamento aqui, para poder ficar com o acabamento limpinho do lado de fora, ó. Para não ficar com nenhuma costura, fica um acabamento mais chique. Mas se você não quiser fazer assim, você pode fazer assim como eu vou fazer, que é só passar uma costurinha, ó. Tira o alfinetinho, ajeito e passa a costura. A próxima etapa agora que nós vamos fazer é fechar essas preguinhas, ó, aqui na parte da manga. Então eu dei os piques, ó, para eu poder saber de onde elas vão começar. Eu vou alinhando, ó, bem certinho as minhas preguinhas. Aí agora é só passar uma costurinha aqui em cima para poder prender, ó, fixar toda essa manguinha, ó. Olha só como é que ela fica com essas preguinhas na parte de cima aqui, gracinha, que fica bem bonitinha, tá vendo? Agora é só fazer esse mesmo processo do outro lado pra gente passar uma costurinha em cima, fixando, ó, essa parte aqui, todas as preguinhas. Agora eu vou passar uma costurinha aqui na parte de cima, ó, pra poder prender todas essas preguinhas antes de fixar ela no corpo da minha peça. Repito esse mesmo processo do outro lado agora, ó. Agora que a gente já fixou aqui, ó, a parte das preguinhas de cima da manga, nós vamos fechar ela aqui pela lateral, frente e costa. Eu vou fazer uma costura francesa para poder ficar com um acabamento bonito, tanto nessa parte quanto também na lateral da peça. Eu vou fazer uma costura francesa, que é costurar do lado correto, ó, da peça. Vou costurar com 0,5. Pronto, ó. Veja só, fiz uma costurinha de 0,5 aqui nessa parte. Agora pelo lado avesso eu vou virar a minha peça. Eu vou passar a costura com 1 centímetro. Mas eu preferi optar por essa forma aqui, pra poder até aplicar e mostrar pra vocês também a costura francesa. Olha só como que fica o acabamento, ó.
limpinho. Essa aqui é a parte interna da peça. Fica assim com esse acabamento, ó. Lisinho, tá vendo? E na parte interna, assim. Pronto, ó. Costurinha feita internamente, ó. Veja só, acabamento. Do lado de fora, ó, lisinha. Perfeita. Agora nós vamos para a próxima etapa. Eu posicionei bem certinho aqui a manga dentro, ó, dessa forma. A manga dentro aqui da cava. Agora eu vou passar uma costurinha aqui unindo, ó, a manga e a parte do corpinho do vestido. Agora eu faço esse mesmo processo do outro lado, ó, costura aqui em volta da manga, pra gente aplicar um viés também de acabamento em volta pra dar o acabamento. Aí o processo, ó, da manga é o mesmo processo que a gente fez, aplicando o viés, ó, dessa forma, pra dar o acabamento. Eu tô utilizando o viés da própria peça, do mesmo tecido. Também poderia usar um viés pronto. Só a costura francesa que para fazer em curva assim ela é um pouco complicada, mas também daria para fazer. Agora nós vamos fazer a barra da peça para poder finalizar as barras da manga e a barra do vestido. Agora que o acabamento em volta das manguinhas já foram feitos, ó, internamente, já tá tudo bonitinho. Nós vamos fazer o acabamento da parte da manga, virando 2 vezes, ó. Pronto, ó, a bainha da manga já tá feita, depois eu vou passar a ferro. Agora é só fazer a bainha de baixo da mesma forma que eu fiz aqui na parte da bainha da manga, só que eu vou fazer ela um pouquinho mais larga ainda. E a peça vai estar pronta e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas que eu vou trazer também para vocês. Uma peça simples, mas que possui alguns acabamentos assim interessantes por dentro. E comentem aí embaixo também sugestões de peças que vocês querem para as próximas aulas. Então, me sigam lá no Instagram também se você não segue. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.